Boa galera, sou o professor Gilmar. Vou fazer alguns vídeos para auxiliar em sala de aula o material que eu estou passando. Ele é um material complementar, então ele é um material que eu preparei para aqueles que têm uma dificuldade ou está tendo uma dificuldade na disciplina de lógica de programação. Tudo bem? Vou tentar ser mais rápido, mais dinâmico nos vídeos para não ficar repetitivo, né, para o aluno entender de uma forma rápida todo aquele conteúdo que é passado em sala de aula. Bora lá. Né? Separei já como aula um já uma aula de introdução, que é uma aula voltada para fluxograma. Tá? Antes de falar sobre fluxograma, eu queria passar alguns conceitos. São conceitos que eu já havia falado com vocês, mas acredito que isso vai poder consolidar um pouco mais tudo que eu comentei durante a aula. Então, antes de mais nada, nós vamos desenvolver programa? Não, a nossa disciplina é uma disciplina voltada à introdução, né, a uma lógica computacional. Essa introdução ela serve para vocês aprenderem as estruturas básicas da programação. Em algum outro momento, vocês vão aprender a desenvolver aplicativos, programas. Mas o que seria um programa? O programa nada mais é do que um conjunto de instruções feito através de uma LP, uma linguagem de programação. Tá? Não importa qual linguagem de programação que vocês vão trabalhar. As estruturas de programação elas são bem parecidas em todas. O que vai mudar é a sintaxe dessa linguagem específica que vocês vão trabalhar. Então, não importa se foi uma linguagem daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos atrás, a estrutura da programação ela é bem parecida. Tá? Coloquei aqui uma definição rápida aí, né, do que seria o programa. Então, o programa é um conjunto de instruções que descreve uma tarefa realizada por um computador, tá? Programação é o processo de escrita, teste e manutenção de um programa. Então, só algumas definições. Né? Agora, é preciso ter lógica para programar? Eu falo, a lógica ela é essencial para um programador. Mas existem vários tipos de lógica, não existe uma lógica única. Né? Na programação, nós precisamos de uma lógica computacional. Como que o meu computador trabalha? Né? Em alguma outras aulas, você já deve ter ouvido falar que o computador ele tem entrada, processamento e a saída. Então, a programação ele tem esse mesmo princípio. Eu vou entrar dar um input de algum dado, né? Ele vai processar esse dado e ele vai depois mostrar na tela para o meu usuário. Praticamente todo o processo de programação ele tem o mesmo princípio. Ó, a lógica é um estudo, aqui é uma definição da lógica como um todo, né? Então, fortalecido pelos fatos, argumentações sólidas. Eu falo que a programação ela tem que ser bem detalhada. Né? Então, todos os passos, todas as instruções na programação tem que ser bem detalhada. O computador, ele em si, ele é burro. Eu falo isso, né? Repito várias vezes. O computador é burro, né? Ele não sabe o que ele tem que fazer. Então, nós como programador, tem que deixar, programadores, tem que deixar isso mais nítido para ele, mais claro, né? Então, tem que ser bem definidas essas etapas. Né? Olha lá, a lógica é a capacidade de pensar de forma racional. Mas para a gente, na tecnologia, né, é fundamental o raciocínio lógico. Coloquei aí, é fundamental o raciocínio lógico. A lógica de programação é a técnica que vai passar toda essa lógica, né, que a pessoa teve para acessar uma pasta, para entrar na internet, para fazer qualquer tipo de processo, né, eu preciso de uma lógica de programação. E os softwares, né, são esses programas, são as instruções, o passo a passo aí. E lógico, quem vai fazer isso é o programador, como está descrito aí no meu slide. Tá?
Bom, coloquei uma instrução aqui básica, né? Então, ó, podemos escrever uma situação simples. Então, tá aí, ó. O Mário, ele pula, pega o cogumelo. Agora, esses passos aqui, ó, eu posso definir, ó. Passo um, personagem parado. Começa a andar, personagem encontrou obstáculo. Aqui, quando ele encontra um obstáculo, eu estou falando que tem uma decisão, né? Pô, ele encontrou obstáculo? Sim ou não, né? Então, isso aqui é uma decisão. Se ele encontrou, né, o que ele vai fazer? Ele vai pular. Se encontrou, ele vai pular. Se não, ele vai continuar. Qual é o nome desse processo todo aí, né? Nós damos esse nome de algoritmo. Então, todo esse processo aí nós chamamos de algoritmo. O algoritmo é uma sequência lógica, né? Então, o algoritmo é o que descreve um pensamento. Não importa, o cara fala, ô professor, eu conheço um cara que desenvolve e ele não faz algoritmo. Não, realmente ele não deve fazer no papel ou em algum documento. Por quê? Porque o algoritmo já está aqui na cabeça dele, ele já sabe qual é a sequência. Mas ele teve que descrever essa sequência. Tá? E descrever essa sequência nós chamamos de algoritmos. Então, antes de programar, precisamos, né, descrever os passos. Né? Uma sequência lógica de instruções que propõem resolver uma necessidade. Então, uma receita, um destino, agenda, a média. Então, como é que faz para fazer um bolo de cenoura? Bom, tem um passo a passo. Isso é uma receita. Isso eu posso considerar um algoritmo. A média, como calcula a média da disciplina? Aí você fala, pô, a média da disciplina eu faço assim, 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 assado. Opa, você descreveu aí como que faz o cálculo. Tá? Então, em ciência da computação, o algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. Então, coloquei outras aqui. Algoritmos são procedimentos precisos, não ambíguos, mecânicos, eficientes e corretos. Tá? Então, ele é algo sequencial, tem início, meio e fim. Olha lá, precisa ter um início e fim. E ele serve para resolver um problema. Então, definição aí clara de um algoritmo. Bom, algoritmo, preciso ter um problema, vou criar o algoritmo e ele vai me dar a solução. Só para descrever o passo aí, tem o mesmo princípio de um computador, entrada, processamento e saída. Então, ó, entrada, processamento e saída, como calcular a média, P1, P2, P3, né? Aí eu chego aqui na P1, P2, P3 e calculo aí faço aqui o processo, né? Então aqui seria vou pegar as três notas e somar as três e dividir por três. Isso é um processamento, é um processo. Depois ele mostra na saída do meu computador. Coloquei aqui o que faz cada um, né? O que faz na entrada, o que faz na saída, né? O que é o processamento. Então, todo algoritmo é uma sequência de passos finitos e ordenados. Só que vamos lá. Como que eu posso descrever esse algoritmo? Bem interessante, porque assim, o algoritmo ele pode ser de várias maneiras. Eu mostrei para vocês uma receita, uma média, uma agenda. Agora, tecnicamente, como que eu posso criar um algoritmo? A gente pode criar de três maneiras. Né? Primeiro, um algoritmo narrativo. Você vai chegar e você vai falar qual é o procedimento para calcular aquela média. Então você pode até numerar 1, 2, 3, 4, algo narrativo. Você faz aquilo, você faz isso, você calcula dessa maneira, média aritmética, média ponderada, cada nota tem um peso, não importa. Então é um tipo de algoritmo. Outro algoritmo, pseudocódigo. Né?
Ou Portugal é uma maneira de você programar com o português estruturado. Isso é o Portugal, português estruturado, pseudocódigo. Existem alguns programas que ajudam a programar em pseudocódigo, auxilia bastante em lógica, mas nós aqui vamos trabalhar já com uma LP de produção. E fluxograma. Fluxograma ele também é um tipo de algoritmo, só que ele é através de diagrama. Cada diagrama tem uma função, cada diagrama é uma instrução, né? Cada símbolo. Tá? Então, e o fluxograma? Narrativo, pseudocódigo e fluxograma. Vamos lá. Então, tem aqui no slide os três, né? Então, narrativo, fluxograma e pseudocódigo. Então, só para a gente coloquei aqui uma nuvem aqui, várias, né? Para falar, porque são palavras que eu vou comentar durante a aula, né? E seria interessante todo mundo, chegar a alguma conclusão, né? O que seria um comando, né? É uma instrução para realizar algo. Então, você errou o comando, você fez o comando errado. Então, é algo que são as instruções do meu programa. Executar, processo de rodar. Então, muitas vezes fala, você não rodou o programa, você não executou o programa, né? LP é o conjunto dessas palavras, então, que indicam computador. Então, LP é a linguagem de programação. A IDE é um ambiente de desenvolvimento. Então, nós vamos trabalhar com uma ideia específica. Não vou mostrar nessa aula, mas vou mostrar um outro ambiente para a criação de fluxograma. E a sintaxe é a forma que devemos escrever uma linguagem. Então, cada linguagem de programação, cada LP tem uma sintaxe diferente, né? Então, vou aprender uma única linguagem, essa linguagem eu vou usar para o resto da vida. Não é assim. Daqui a 10, daqui a 20, daqui a 15 anos, pode existir linguagens diferentes. Beleza, pessoal? Por último, um balão maior aí, o que é um compilador, né? Na verdade, quando nós desenvolvemos, eu crio uma LP, eu utilizo uma LP. LP é onde a minha IDE vai interpretar. A minha IDE vai interpretar a linguagem, ela vai verificar se está tudo correto, e eu vou transformar aquela linguagem, uma linguagem que o meu computador vai interpretar em executável. Então, eu preciso de um compilador para fazer isso. Então, meu compilador, né, não é só uma ideia. A ideia é um ambiente. Junto com a ideia pode vir um compilador. Não é sempre. Tá? Não é sempre. Então, eu posso pegar uma ideia mais simples e um compilador uma linguagem de programação. Então, o Notepad++, uma ideia bem simples, e pegar o compilador do C#, compilador do Java, né? E assim vai. Bom, ferramentas para desenvolvimento do pseudocódigo. Coloquei aqui duas, o Portugal Studio, né? E o Visual G, né? São as mais usadas aí na área do auxílio aí à linguagem de programação. Antes de falar do fluxograma, que é o foco da aula de hoje, falar um pouquinho o que é dado, né? A diferença entre dado e a informação. Então, dado é a menor informação fornecida pelo usuário. Tudo que eu vou gravar no meu computador é dado. Então, o nome, o endereço, o telefone, a idade, tudo isso é um dado, tá? A informação é o resultado de um dado processado. Então, se eu for pegar o meu programa, né, vou entrar lá, vamos pensar assim, vou preencher um formulário na internet lá, tchau. Você está preenchendo com seus dados. O formulário ele vai pegar todos os seus dados e armazenar num banco de dados. O que seria a informação? É quando ele organiza aqueles dados de uma maneira que fácil para o meu usuário visualizar. Então, o relatório, né, ele é uma informação.
Por quê? Porque já é um dado processado. O relatório ele pode ser de várias maneiras. Ah, eu quero filtrar por, por aniversariantes do mês, quem vendeu mais naquela semana. Então eu faço um filtro, né? Então esse filtro gera um relatório, o relatório é uma informação. Agora, e o dado? O dado é tudo aquilo que eu vou armazenar. Tá? Então fica mais fácil a gente entender dessa maneira. Existem vários tipos de dados. Tá? Os principais, coloquei aqui para vocês. Então, inteiro, então toda aquela informação numérica que fazem parte do conjunto inteiros. Então vamos lá, um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, menos 2, menos 3. Então um número inteiro. Real. Qualquer número com vírgula. Então 2,5, 2,3, menos 0,3. Então, número real. Professor, mas por que eu tenho que separar isso? Porque o computador ele não sabe interpretar os dados. Eu preciso mostrar para ele quais são esses dados. Qual é o dado que eu vou querer? Tá? Então, precisa deixar isso claro. Caractere, qualquer coisa, né, qualquer informação aí, dado, né, do conjunto alfanumérico. O que seria alfanumérico? Tanto contexto quanto número. Então, armazena um caractere. E lógico, 1 e 0, verdadeiro ou falso. Então, alfanumérico, um nome, um e-mail. Lógico, a lâmpada está acesa ou apagada, a porta está aberta ou fechada. Né? É algo lógico, o usuário está ativo ou inativo. Então são tipos de dados aí, os mais comuns usados na programação. Né? E o que são variáveis? As variáveis é um espaço na minha memória de armazenamento. Tá? Então, se a gente for pensar assim, o meu computador ele precisa de memória, né? Os meus programas eles precisam de memória para trabalhar. E tudo que eu estou enviando para ele, então todos aqueles dados, eles precisam gravar em uma memória, tá? Essa memória, esse espaço, eu tenho que ter um nome para ele, para gravar. E esse espaço nós damos de variáveis. Por que variáveis? Porque ele pode mudar ao longo do meu programa, esses dados. Então, um usuário foi lá e preencheu um formulário. Qual é o nome? Gilmar. Qual é o próximo nome? João. E assim vai, tá? Então esse nome é variável. E as variáveis, elas precisam ser declaradas. E essas declarações têm a ver com o tipo de dado. Então quando eu for criar uma variável, eu tenho que informar qual é o nome da variável e qual é o tipo de dado da variável, tá? Então essa é a ideia. Então as variáveis são locais de armazenamento que nós utilizamos provisoriamente, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque eu posso mudar ao longo do meu programa. Então, essa é a ideia de uma variável. Bom, operadores aritméticos, coloquei aqui os 5 mais usados na programação. Vou falar da subtração, adição, multiplicação e divisão e o módulo, o mod, que eu pego o resto de uma divisão. Tá? Mais para frente eu falo mais sobre o mod, mas o restante é subtração, é o menos, adição mais, multiplicação é o asterisco, divisão é o barra. Tá? Bom, agora, como é que eu faço para criar um algoritmo através de um fluxograma? Então, cada simbologia de um fluxograma tem o seu significado. Tá? O fluxograma é um diagrama, né, que é uma representação aí dos processos de como executar o meu programa. Tá? As principais figuras aí, né, simbologias. Então, se a gente for pegar aqui, eu tenho o início ou fim do meu programa, tenho a figura de processamento,
figura de representação de entrada de dados para apresentar na tela. Desvio condicional, então em outro momento a gente vai usar. O círculo é uma conexão, conector, e o símbolo de fluxo de dados. Tá? Então, um exemplo. Vou pegar, somar dois números, entrar dois números pelo teclado e realizar a soma e mostrar essa soma. Então, de uma maneira bem simples, como que eu posso trabalhar, né, essas simbologias? Então, vamos lá. Primeiro, né, vou pegar aqui, lembra que eu falei? Todo algoritmo tem um início e fim. Ó. Então, deixa eu tentar fazer. Início. Aí eu tenho que ter o fim lá embaixo. Tá? Então, início. Processo. Quero somar dois números. Então, são três variáveis. N1, N2 são as entradas do meu usuário. E o R que vai ser o resultado. Se é número, é um tipo de dado numérico que pode ser real ou inteiro. Então, declaração de variáveis. Vou falar que eu quero N1, N2, R, int. Legal. Agora eu vou perguntar para o meu usuário. Digite N1. Perguntei para o usuário, apareceu na minha tela. Tenho que gravar. Então é uma instrução para gravar, para pegar. Então, uma simbologia. N1. Mesma coisa. Ó. Digite N2. N2. Fluxo. Ah, professor, não cabe. Aqui na minha folha até cabe, mas não cabe na minha folha. Vamos usar o conector aqui, ó. Um. Aí continua. Entrei com os dois valores. Vamos processar. Processar o quê? O R é N1 mais N2. Mostra na minha tela. Quem que você vai mostrar? O R. Então, declarei minhas variáveis N1, N2 e R como inteiro. Digitei, solicitei para o meu usuário digitar. Gravei N1. Solicitei para o meu usuário, gravei N2. Fiz uma conexão. Por quê? Porque não cabe numa folha. Fiz o processo da soma, N1 mais N2, R, acabou. Fim. Fim. Então tá aí o nosso fluxograma. Exemplo, tá? Então, aqui é meu início, que é a mesma simbologia para o fim. Aqui é o meu processo. O que ele faz? Qualquer cálculo, declaração de variáveis. Então, aqui, ó, processo. E esse aqui, tela, ele faz a pergunta, mostra o resultado, tá? Então, aqui, ó, tela. Essa simbologia tá um pouco diferente da do slide, né? Então, essa aqui, assim, né? O que ela
qual é a função dela? É entrada de dados. Entrada. Então ela espera o meu usuário digitar alguma coisa e grava onde? Na variável que está aqui dentro. Então, se vocês observarem, aqui dentro tem a variável, que foi a que eu declarei. Tá? Então, é um exemplo de um slide, de um fluxograma com entrada, processamento e saída. Beleza? Então, tá um exemplo. Coloquei aqui no slide outros exemplos de como trabalhar. Também pode ser um exemplo aí do nosso fluxograma. E vou deixar alguns exercícios aí para vocês em sala, para vocês desenvolverem durante a semana. Tá bom, pessoal? Então, boa sorte. Espero que esse vídeo contribua aí para o conteúdo que eu passei em sala. Abraço.